Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Bom, aqui é o Maicon, guia de vocês, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. Retornando aqui na nossa série sobre as espécies jogáveis de 7 destinos, para a gente estar falando dessa vez sobre os Yakamins. Quem está andando pelas ruas do mundo de 7 destinos, pelos reinos e estradas aforas, se ele encontra com um Yakamin, ele pode acabar confundindo ele com algum humano. Essa confusão não é à toa, já que ambas espécies elas têm assim uma similaridade, então sua compleição física no geral, mas quando você para reparar com mais atenção, você vai ver que os Yakamins eles têm os seus traços que os diferenciam bastante dos humanos, se você dá uma segunda olhada. Os olhos deles geralmente vão possuir um tom mais cristalino, por assim dizer, mais vítreo, vão possuir um reflexo diferente, talvez umas cores um tanto quanto diferenciadas também. Os cabelos deles também possuem tons bastante incomuns e bastante chamativos, então vai desde um verde água, um rosa, um vermelho azulado, tem mechas com algumas cores diferentes ali. O rosto dele possui uma compleição tanto quanto mais delicada, uma compleição tanto quanto mais diferente, até exótica de certa forma. Por outro lado, a pele deles, né, a tonalidade da pele deles, que é morena ou parda, às vezes até um pouco mais avermelhada, é comum também com alguns outros humanos, mas é também uma outra herança que remete à sua origem. Afinal, os Yakamins, eles são descendentes de um titã. Eles são descendentes de Halifax, o titã dos jogos. A gente vai entrar um pouco mais na história de Halifax na nossa série de vídeos sobre os titãs de 7 destinos. Mas Halifax ele é o titã dos jogos. Dada a sua natureza, um tanto quanto boêmia, esse titã Halifax acabou tendo certos casos, relacionamentos com alguns mortais, e desses relacionamentos acabou nascendo, né, se originando os primeiros Yakamins. E aí acabou se espalhando aí, com o passar dos anos, esse povo pelo continente, aí, pelos reinos de 7 destinos. Então ele é o titã das apostas, ele é o titã dos jogos, e ele gosta de manipular a sorte ao redor dele. E os Yakamins acabam herdando um pouco disso, e essas características peculiares da aparência física deles, que como a cor dos cabelos, a cor dos olhos, tudo mais, até a mesma pele meio parda, meio morena, assim, que é uma característica também do próprio titã, da aparência deles, são algumas heranças dessa descendência aí divina, por assim dizer, que eles têm. Os Yakamins, bons ou maus, trapaceiros ou não, eles acabam podendo ser recorrentemente encontrados em lugares em que você possa ter muita diversão e principalmente muitos jogos, muitas apostas, coisas do gênero. Quase como se algo atraísse eles para esse tipo de ambiente. Talvez uma questão quase destino, talvez daria para se chamar dessa forma, mas eles inevitavelmente acabam aparecendo nesse tipo de lugar. Então, se você tem uma casa de apostas no reino, é muito comum você encontrar ali algum Yakamin em algum momento. Por causa que, como eles têm o sangue divino de Halifax em suas veias, eles acabam sempre brincando assim com a sorte, o azar, de forma que a vida nas trupes, que são como nós chamamos os grupos de aventureiros em 7 destinos, acaba sendo bastante atrativa para esse povo, para essa espécie no geral. Não se tem nenhum relato de nenhum reino, ou nem mesmo uma cidade ou vila que foi fundada por essa espécie. É comum em 7 destinos que a gente tenha cidades que possuem uma densidade populacional muito grande de uma determinada espécie. Os Yakamins não, eles não têm nenhuma cidade que tem assim, a maioria da cidade populacional são Yakamins, não tem isso. Mas vamos falar agora um pouco das mecânicas dessa espécie jogável. Como eu falei, nós estamos atualmente jogando essas mesinhas de 7 destinos usando o Sistema Nacional de Tormenta 20.
E aí a gente tenta trazer um pouco dessa história, dessa relação, dessa origem deles com esse titã e essa ascendência mística um pouco pro cenário. Eles têm um sangue mágico, então assim, você pode escolher uma magia de primeiro círculo para você aprender, que aí se você aprender de novo, você reduz o custo em 1 PM. Você dá muito ao fato da magia que o Titã Halifax acaba usando. E também por causa dessa herança, você tem afinidade com um elemento específico. Que aí na história do Halifax a gente tem uma questão de como ele desafiou certas entidades aí, acabou ganhando alguns poderes elementais, e a gente vai abordar isso melhor na história dele, mas por causa disso, você tem um traço Taijin, que é devido a essa herança divina, você consegue ter afinidade com um desses elementos, então você ganha resistência a 10 a um tipo de dano, que varia de fogo, eletricidade, ar, frio, ácido, luz, trevas ou mental, dependendo aí do elemento. Por que mental? Porque a gente tem em Sete Destinos o plano onírico, que é o Rio Sonho, que é uma espécie de plano externo, né, fora do plano material, que está conectado misticamente à alma e aos sonhos de todas as criaturas. Eventualmente a gente fala mais dele, mas aí por causa dessa questão vocês acabam tendo também ele dentro da lista e de danos que você pode estar ganhando esses 10 de resistência. A gente tem também, talvez que seja a principal característica dos Yakamin em termos mecânicos, que é a sorte controlada. Então começou uma cena, você vai jogar 2d20, você vai anotar aquele resultado daqueles 2d20. Até o final da cena você pode gastar uma reação e 2 pontos de mana, e aí você troca qualquer teste de perícia realizado por uma criatura em alcance curto, incluindo você, por um dos resultados anotados, né? Só pode usar cada um desses resultados uma vez, então meio que você joga 2d20, anota. Qualquer criatura fez um teste, você pode gastar uma reação 2 PM, queima um daqueles resultados que você anotou e usa ele no lugar do resultado rolado ali para aquela pessoa. Isso pode ser tanto para ajudar quanto para atrapalhar. Então os Yakamises possuem um pouco dessa capacidade de brincar com a sorte e com o azar. O que para alguém que tem esse costume, por assim dizer, ou acaba sendo atraído de alguma forma para esse ambiente de jogos, é deveras muito útil, né? Por fim, vamos estar comentando um pouco sobre quais são os motivadores de aventura aí para você que quer jogar com um Yakamin. A gente tem alguns pontos que são bem interessantes. Como eu comentei, é muito comum que a vida de aventureiro, né, a vida nas trupes de heróis, acaba sendo chamativa, atrativa para Yakamins, pelo fato de que você está sempre ali no calor da batalha, você está sempre no momento de intensidade. Então, momentos de decisões cruciais que a sua influência pode acabar sendo decisiva naqueles momentos. Então, o simples fato de você estar vivendo aventuras em intensidade pode ser aí um chamariz para os Yakamins, mas nem tudo se resume a apenas o fulgor da batalha. Existem nos cenários criaturas conhecidas como Taijins, que são seres criados pelo Titã Halifax, que costumam desafiar pessoas para jogos, prometendo grandes recompensas a quem conseguir derrotar eles. O seu personagem pode estar atrás do seu desafio supremo, da forma do ápice para desafiar a sua própria sorte, encontrando e tentando derrotar uma dessas criaturas. É uma boa possibilidade aí. Indo também nessa mesma linha dos jogos e tudo mais, talvez o seu personagem tenha entrado em uma maré de azar, pegado uma grana aí com um agiota, não conseguiu pagar, perdeu tudo no jogo do bicho e agora tá aí fugindo desse agiota, e por isso você acabou entrando aí numa trupe aí para tentar escapar dos capangas dele que estão atrás de você para cobrar o que você está devendo, talvez com alguns juros ainda por cima, né?
Ou então, como você tem essa capacidade de brincar com o acaso, talvez alguém tenha contratado você porque tem um cassino em algum lugar onde um item específico está sendo apostado em uma grande noite, um grande evento que vai estar acontecendo, vão estar apostando um item mágico ou algum item que tem um motivo muito específico pelo qual o seu contratante deseja aquele item, e ele contratou você e algumas outras pessoas para estarem indo lá adquirir esse item para ele. E talvez a sua função nessa missão seja justamente participar dos jogos e usar as suas habilidades para virar a maré do jogo a seu favor e ao favor dos seus aliados, para facilitar que vocês adquiram esse artefato ou este item que ele tem interesse. São aí alguns dos ganchos que a gente tem, pensando nessa ancestralidade que os Yakamins possuem em relação à sorte, ao azar. E isso é o que nós temos por hora sobre os Yakamins. Espero que vocês tenham gostado dessa espécie jogável, apesar dela não ter nenhuma relação com as criaturas do nosso folclore propriamente dita, não teve nenhuma inspiração direta em nenhuma entidade do nosso folclore, mas foi uma espécie que eu me diverti bastante na hora de criar ela. Por enquanto é isso, galera. Ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha o canal. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, tem a opção hype ele aí para a gente conseguir apresentar Sete Destino para mais pessoas. Deixa aí nos comentários se você tem interesse em jogar com o Yakamin, se você tem alguma outra ideia de gancho de aventura. A gente se vê na próxima sala e vamos explorar juntos essa masmorra.